Bom dia, meninos e meninas. Seja bem-vindo em mais um dia, o segundo dia, aliás, o segundo dia aqui do nosso estudo da Palavra de Deus. É importante que você tenha a Bíblia, porque a Bíblia contém as Santas Escrituras, as Escrituras que nos ensinam quem é Deus e como servir a Ele. Então é importante você ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus, não a minha palavra. A minha palavra não, mas a palavra de Deus. Para isso você precisa da Bíblia e tem que deixar de ser preguiçoso e ler. Então vamos ler a palavra de Deus, tá bom? Então, quando você lê a palavra de Deus, a sua alma será alimentado com o alimento que veio do céu. Entendeu? Você pode se alimentar agora com um pão, com um café, ou seja, um hambúrguer, que seja o que for, mas tudo isso vai para o corpo. Mas precisa de um alimento que é o pão do céu, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, pega a sua Bíblia e vamos naquilo que nos interessa, na verdade. Porque eu já falei ontem mesmo, no primeiro dia, eu falei que existe o corpo, existe o espírito, existe a alma. E para não confundir isso, tá bom? O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Para falar um pouco sobre isso, tem muita gente que erra já nessa parte. Porque tem pessoas que até estão pregando, dizendo que todo mundo vai voltar ao Pai. Bom, o que volta ao Pai é o Espírito. O Espírito volta, tá bom? Isso é uma coisa que volta ao Pai. O corpo volta ao pó. Todo mundo já sabe disso, entendeu? Agora tem a parte da alma. E a alma pode viver eternamente, com vida. Mas só quando a vida é dado para essa alma. E o que te dá vida? O que te dá vida é o alimento para gerar vida em você. É um processo diariamente. Você tem que comer todos os dias. E eu sei que isso não é fácil. Então eu estou aqui com esse propósito para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar hoje só um pouquinho aqui. Vamos lá aqui, ó. Vou pegar aqui um lápis. Cor vermelha, muito lindo. Eu estou agora em Marcos, capítulo 4. Eu quero começar aqui, ó, do versículo 32 que eu tenho preparado aqui, ó. Diz assim: porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Um ensino, que está aqui, ó, o parabólico de Jesus. Assim está escrito aqui. Nós estamos em Marcos, capítulo 4, versículo 32. Olha aqui. Para você entender o livro, entendeu? Eu tenho ela comigo aqui, o livro. Para você entender esse livro, você tem que entender que muitos ensinamentos estão falando de uma forma parábolas, através das parábolas. Então o que é uma parábola? Parábolas são enigmas a serem desvendadas. Procurei aí explicar melhor, mas a parábola ela é muito usada, aliás, pelo mestre. E o mestre que eu estou falando, que é o Filho de Deus, aqui mencionado que vocês estão vendo, que é Jesus. Ele usou muito essas parábolas. Mas presta bem atenção, a parábola, muitas vezes, você usa algo material. Nesse caso aqui está falando semente, da semente de mostarda. Então você pega a semente de mostarda. Aí ele pega essa semente de mostarda, mas com esse aí ele quis dizer sobre o reino de Deus e o seu crescimento.
como é do menor dos sementes, plantado em boa terra, e assim também foi a obra dele, do mestre. Ele era da família menor, no cidade menor, e com apenas um grupo menor, e na verdade nós sabemos que se tornou maior árvore, uma árvore enorme sobre o mundo, porque daquele pequeno ensinamento estendeu de uma forma que até as aves do céu hoje em dia fica debaixo da sombra dessa árvore. Nós sabemos que a mostarda, na verdade, semente de mostarda da área da Palestina, ela pode chegar até, eu fiquei sabendo, até de 4 metros de altura, mas é um dos sementes menores que tem. Então, para você ver, esse aí simbolizava, ele está tentando explicar algo material para um algo espiritual. Está falando do reino de Deus, e é verdade, porque esse pequeno grupo até me alcançou, até no dia de hoje. É incrível como que a palavra alcançou o mundo todo, tá certo? Para começar a história, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. Posso dizer, praticamente assim, hoje em dia existem 2 grandes livros, que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Em grego falando, é um conjunto de livros, tá certo? E existe outro grande livro no mundo, que é dos muçulmanos, que é o Corão. Mas a Bíblia, ela está em todo canto, todo território, até de todos os tipos. E dela que eu estou falando. Para os hebreus, é a Santa Escritura. Ela contém Santa Escritura. Para entender, você tem que entender que muitas coisas, o que está escrito na Bíblia, está escrito de uma forma parabólico, ou seja, usando as parábolas, pegando algo material, explicando o algo espiritual. Tá bom? Ok, então vamos lá. Vamos lá no ensinamento de hoje. Eu quero ler aqui com vocês, que todo mundo conhece. Aliás, acompanha já dentro da sua própria Bíblia, em Gênesis, capítulo 1. Eu já vou ler do versículo 3. Muito famoso, todo mundo conhece. Que disse Deus: haja luz e houve luz. Então, a primeira coisa que ele começa a dizer sobre a criação é que haja luz e houve luz. Então, muitas pessoas já começam a errar por aí. Por quê? Porque quando eles veem a luz, eles pensam no sol. Ou, por exemplo, tem outras pessoas que falam assim, luz, eles pensam na lâmpada, né? Se eu falo para o meu filho, acende a luz, é como acender uma lâmpada. Entende? Ou, por exemplo, a minha esposa fala assim, abre a cortina para que a luz venha entrar na nossa casa. Então está falando sobre a luz que está lá fora. Que vem do sol. Então Deus criou, a primeira coisa é luz. Só o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, existe a interpretação científica de sol, aliás, vários sols, não é só um sol, existe vários na galáxia, existe várias lâmpadas, várias luzes, mas você tem que deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. Então você tem que procurar saber, você tem que estudar. Hoje em dia existem vários programas aqui. Para você clicar, por exemplo, clica aqui na luz. Aí você vê o seu significado. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia comigo para me acompanhar. E vamos logo no Primeiro Testamento mesmo. Então, aqui nós temos várias coisas da luz. Vamos começar aqui simples.
Lucas capítulo 1, 31. Então, nesse caso aqui, Lucas 1, 31. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Tá certo? Então essa luz é chamado de um filho. Isso é quando a mulher vai ganhar um filho e fala, vai dar à luz. Então, Deus criou uma coisa no início. O que ele criou? Ele criou a luz. Então você tem que saber, biblicamente, o que é a luz. Por exemplo, você vai para Lucas 2, 32. Aí você vê aqui, luz para a revelação aos gentios. É para a glória do teu povo de Israel. Então, o mestre, quando ele vê o mundo, ele é a luz. É a luz para o quê? Para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Porque ele é um judeu. Trouxe a glória para eles de volta. Trouxe novamente a luz de volta. Porque Israel estava em trevas do seu ensinamento. Estava ouvindo o homem. Como eu já falei no primeiro dia. Você pode ouvir o homem, você pode ouvir Deus. Então o mestre enviado da parte de Deus chegou ao mundo, chegou à luz, trouxe essa luz. A luz nos traz o quê? A direção. Entende? Você precisa da luz para a sua direção. Se você não tem a luz, você vai andar nas trevas. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecida, trazida à luz. Então, não tem como você esconder se a luz bate em cima. Muitas coisas vai ser revelada através da luz. Então, o que eu quero fazer aqui? O meu trabalho é trazer essa luz. A luz do quê? A luz da palavra que o mestre nos ensinou. Então, você me pergunta, quem é o seu mestre? O meu mestre é aquele que foi enviado da parte de Deus para me ensinar, para que depois nós, os discípulos, ensinar igualzinho, do jeitinho que o nosso mestre nos ensinou. Porque o nosso mestre também recebeu. Porque ele é a luz. Ele que vai nos levar a esse caminho. Porém, ele mesmo diz, eu sou o caminho. Se você me seguir, você não vai andar mais nas trevas. Será revelado. Vai trazer uma revelação sobre a sua vida. Muitas pessoas não sabem o que tem que fazer na vida porque eles não vivem nessa revelação da luz. Porém, quem criou a luz? É Deus. E não se confunde com isso, porque no primeiro dia já vem a luz. E mais tarde eu vou te mostrar, todo dia Deus faz uma coisa, mas a primeira coisa ele faz a luz. A primeira coisa que ele cria, na verdade, ele cria o quê? O cordeiro dele. Você está entendendo? Ele está criando já o cordeiro dele. Ele está criando a luz. Por isso mesmo o mestre falou, eu sou a luz do mundo. Mais tarde ele falou, vós sois a luz do mundo. Porque ele passa do seu ensinamento para nós. E é para nós passar ensinamento para os demais. Para que essa semente de mostarda, que eu estou falando, é explicada em parábolas, ela começa a gerar uma árvore. E hoje em dia o reino de Deus é grande, onde as pessoas estão debaixo dela. Você está entendendo? Debaixo do quê? Debaixo das potentes asas do nosso Deus. Da potente asa do Altíssimo. Estamos aí, protegidos por Ele. Isso é quando nós ouvimos a palavra do Mestre, que é a luz. Posso te mostrar um outro versículo que veio agora na minha mente, mas o Davi diz assim, lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Então, a palavra do Pai é a lâmpada para os nossos pés, para que não venham tropeçar.
Quanta gente não está tropeçando nos ensinamentos porque eles tropeçam na pedra. Na pedra que foi colocado como pedra de tropeço. Isso também é bíblico. Com o tempo eu vou te mostrar tudo isso. Mas hoje eu quero falar somente sobre essa luz. Então, primeira coisa, ele criou a luz. E não se confunde que essa luz é Deus. Porque foi Deus que criou a luz. Ensinada nas igrejas, muitas das vezes, por exemplo, a católica, ela coloca Jesus e atrás dela um sol. Porque eles adoram o Deus Sol. Os egípcios, por exemplo, adoram o Deus Sol. Na Babilônia, adoravam o Deus Sol. Você está entendendo? Porque eles ensinam para você que Jesus é um Deus. E você começa a adorar Jesus. E ele, muitas vezes, é colocado como Sol. Porque a primeira coisa que foi criada é o Sol. Mas isso não é verdade. Porque se você ler um pouco mais a Bíblia, você vai ver que Gênesis, capítulo 1, 14, declarou Deus, diz assim: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirva a eles de sinais para definições a estações, dias e anos. E que seja também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra, e assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Quais são os dois grandes luzes no céu? É o sol e a lua. Mas isso aí ele fez depois. Entende? Primeira coisa que ele criou a luz. Quem criou? Foi Deus. Você está entendendo? É importante. Porque tem muita gente que está dizendo que Jesus é Deus. E aqui já pode ver desde o início o grande erro. Ele não é Deus, porque ele foi criado por Deus. E aliás, depois foi até enviado, até chegar a nós para nos trazer o quê? O recado. Eu creio que está bem explicado. Só para hoje, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade no que eu estou falando aqui. Mas você tem que entender uma coisa. Lâmpada para os meus pés. São as tuas palavras. Eu estou ouvindo a palavra de quem? Palavra do Pai. A palavra do Pai foi para a luz, que é o mestre. E o mestre nos ensina. E ensina do jeito que o Pai nos mandou a falar. Tá bom? Então que esse Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, vem te abençoar ricamente.